Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Sind Lojas Rio, em parceria com o Grupo AG Capital. Eu sou Igor Quintais, da comunicação do Sind Lojas Rio, e farei a apresentação inicial deste evento. Em nome do nosso presidente, Aldo Gonçalves, agradeço a toda a equipe da AG Capital e também a oportunidade desta apresentação para os nossos associados, contadores, gestores financeiros e o público em geral. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante e relevante: como a tecnologia tributária pode gerar mais economia para as empresas e também recuperar impostos pagos a mais. Sabemos que, em um cenário de constantes mudanças fiscais, com a chegada da reforma tributária, é fundamental estar preparado. Mais do que isso, utilizar a tecnologia como aliada neste processo. Vamos conhecer nossos palestrantes, grandes especialistas no tema. Primeiramente, teremos Roberta Geri, advogada especialista em recuperação de tributos previdenciários, que já ajudou diversas empresas a economizarem com o planejamento tributário e a identificação de oportunidades na recuperação de impostos. Também conosco teremos Guilherme Adolph, head de novos negócios do Grupo AG Capital, que já atendeu mais de 9.000 empresas de diferentes portes e segmentos, sempre trazendo soluções inovadoras para a gestão tributária. E, por fim, Luiz Souza, COO da AGTEX, com mais de 20 anos de experiência em inteligência e tecnologia tributária para impostos diretos e indiretos. Liderou grandes projetos financeiros, tributários e operacionais, e sua expertise vai agregar muito à nossa discussão de hoje. Então, sem mais tempo, vou passar a palavra para a Roberta, que vai abrir o nosso webinar. Bom dia, Roberta. Bom dia, Igor, pelas apresentações, pela parceria, né, na sua... Enfim, hoje nós vamos falar aqui, importante para as empresas, dinheiro que não quer colocar ainda esse trimestre. Eu vou apresentar brevemente aqui. Evandro, você me ajuda a passar o slide? Nós, Capital, hoje nós 3 segmentos. O segmento é a AG Capital. Nós fazemos o mapeamento dos beneficiários, ou seja, os que estão ali na sua folha de pagamento, empresa. Evandro, não está passando aqui. A nossa é a AGTEX. A AGTEX, todo o mapeamento dos tributos federais, IRPJ. Nós temos uma tecnologia onde nós conseguimos mapear os Igor. Então, nós conseguimos mapear tributos diretos através de tecnologia. A terceira empresa do grupo, a Agnes, é uma empresa onde... eu vou falar para ajudar ainda as empresas, né, para do e-social, trabalho como também o governo, o Estado, enfim. Hoje, que já está no mercado de anos, já conseguiu 3 tecnologias com essa ajudar mais de 9.000 clientes. Estamos na economia mais de reais. Ou seja, fluxo de caixa. Pode passar, por favor? E aqui, né, como eu disse, uma tech do Brasil, nós temos diversas tecnologias, automação, conhecimento técnico, isso sai, Evandro. E temos esse ano, saímos na CEO Arnaldo Glavante. A gente está com um probleminha no seu áudio. A gente vai passar a palavra para o Guilherme, que é o head de novos negócios do Grupo AG Capital.
ele vai assumir que está falhando bastante. Peço desculpas ao público, e aí o Guilherme vai tocar daqui para frente. Eu que peço desculpa. O áudio da Roberta. Eu que peço desculpa. Guilherme, a bola está contigo. Igor, você consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Excelente. A tecnologia, em alguns momentos, nos prega algumas peças, então a gente consegue conduzir. E trazendo exatamente o que a Roberta muito bem vinha comentando, que é dessa exposição que o Grupo AG Capital traz de forma sólida e constante na mídia, consolidando e a referenciando como, de fato, a maior especialista no segmento tributário previdenciário. Isso não só a mídia, né, os veículos trazem, noticiam, mas como também referências em todo o território nacional, e são mais de 9.000 empresas atendidas em todo o Brasil, de diversos setores, diversas regiões, e mais de 6 bilhões de reais recuperados, grandes marcas, grandes empresas, e mais de 10% das empresas listadas na B3. Além disso, é importante reforçar que o grupo ele consolida-se como a maior especialista no Brasil, não só por referências comerciais, como também por reconhecimentos e prêmios, selos, são eles, como das empresas que mais crescem no país desde 2018, selo esse referendado por Deloitte, PwC, duas das grandes Big Four, as maiores auditorias de todo o planeta. Além disso, reconhecimentos pelo LEED, uma das maiores lideranças empresariais, né, instituições em todo o território nacional, como também reconhecimentos constantes da Leaders League, que nos referenda como uma das maiores consultorias tributárias do país. Pessoal, e é importante reforçar de que o grupo ele está há mais de 14 anos no mercado por todo um cenário, por toda uma necessidade que é o ambiente tributário brasileiro. Esse cenário ele é extremamente caótico, complexo e mutável. Quando a gente tem um cenário complexo, quando nós temos um cenário caótico, o Grupo AG Capital consegue transformá-lo em um cenário, de fato, de oportunidades, e oportunidades estas que não só hoje são uma questão de sobrevivência, seja ao comércio varejista ou a diversos setores em todo o território nacional, como também um diferencial competitivo. E desde a Constituição de 1988, o manicômio tributário, muitas vezes conhecido pelos empresários, que é o cenário, o ambiente no qual estamos inseridos no Brasil, nos mostra que desde a Constituição de 1988 são mais de 6 milhões de alterações legislativas, dentre elas 443 mil. Isso dá uma média de 46 alterações diárias. Vejam que é pouco provável, é quase que humanamente impossível conseguir realizar esse acompanhamento real-time e estar em o que chamamos de compliance, né? Estar em conformidade. Desta forma, o Grupo AG Capital utiliza a tecnologia proprietária, um software desenvolvido internamente, para que possamos acompanhar cada alteração legislativa, identificar o que se aplica, obviamente, ao negócio, ao ambiente no qual o contribuinte está inserido, e trazemos um dado muito interessante, que 99% das empresas analisadas, de fato, possuem recolhimentos a maior, ou seja, oportunidades, isso não por algum tipo de erro ou divergência nas suas declarações. Grande parte delas informada, declarada de forma devida, de forma correta. Entretanto, por uma mudança na legislação, há a possibilidade do contribuinte das empresas retroagirem nos últimos 5 anos. E essa análise do que chamamos de período prescricional dos últimos 5 anos é entregue com o uso de tecnologia, não só trazendo assertividade, mas celeridade pelo Grupo AG Capital em até 10 dias úteis. Deste fato, dessa forma, nós conseguimos entregar a conformidade, o compliance, estar aplicando as suas contribuições, sejam elas
tributárias previdenciárias, com a G, tributárias relacionadas aos tributos diretos e indiretos, sobre a GTEX, que logo mais o Luiz Cláudio entrará em detalhes, e também estar em compliance em relação às informações tributárias previdenciárias e de saúde e segurança do trabalho, SST, que a Agnes consegue entregar. O pilar de compliance, muito importante, não pagar nem a mais nem a menos, como também a geração de fluxo de caixa, comumente, como trouxemos no slide anterior, 99% das empresas possuem declarações, e nesse caso, oportunidades tributárias, ou seja, recolhimentos feitos a maior, que podem ser monetizados nesses últimos 5 anos. Entretanto, não basta entregar compliance e geração de fluxo de caixa, ou seja, a possibilidade de aproveitamento de valores nesses últimos 5 anos, sem falarmos também de segurança, de assertividade. Então, essa tríade, esses 3 pilares solidificam a entrega de valor do Grupo AG Capital em seus mais de 9 mil clientes atendidos e mais de 14 anos de atuação no aspecto tributário, seja ele previdenciário ou no âmbito 360 graus. Entregando não só esses 3 pilares, mas também a celeridade e a não obrigatoriedade pelo prosseguimento do trabalho. Vejam que o Grupo AG Capital, através desse webinar, propõe um diagnóstico sem custo em até 10 dias úteis, para que toda a nossa audiência, todos os comerciantes, todo o comércio varejista, não só associado ao Sindlojas do Rio de Janeiro, mas de todo o aspecto nacional, possa se beneficiar desse diagnóstico que evidencia recolhimentos a menor ou a maior, de uma forma muito célere, garantindo a não necessidade e obrigatoriedade pelo prosseguimento do trabalho, entregando um diagnóstico sem custo, a economia de tempo, porque um diagnóstico desse, se feito por uma equipe interna, ocuparia uma demanda muito grande de diversas outras atribuições, os quais estão inseridas, e sempre seguindo um viés conservador de enquadrar as oportunidades tributárias conforme a legislação tributária previdenciária preconiza. De forma conservadora, o Grupo AG Capital ele olha não só para oportunidades, mas para entregar segurança, assertividade, evitando também riscos passivos ocultos, os quais o contribuinte, as empresas estejam evidenciadas conforme o ambiente tributário nos apresenta. Ou seja, conseguimos evitar muitas vezes com esse diagnóstico não conformidades, recolhimentos muitas vezes também a menor, aumento da carga tributária. Nós estamos em um momento de reoneração da folha de pagamento, de reforma tributária. É cada vez mais fundamental que o contribuinte, que o empresário esteja atento a aspectos que possam impactar no seu fluxo de caixa, estar atento para antever qualquer tipo de carga tributária adicional. Riscos trabalhistas, quando falamos do aspecto tributário previdenciário, ou seja, aquele que a AG Capital há mais de 14 anos entrega a visão de oportunidades e a implementação delas, e também riscos relacionados a autuações fiscais, os quais podem ser mitigados com esse diagnóstico e implementação de trabalho. O método de ponto a ponto proposto pela AG é um método 100% fundamentado pelas próprias normas do órgão fiscalizador, e o que nós trazemos como ponto focal desse nosso bate-papo no dia de hoje. Ele segue 7 etapas que são extremamente céleres e que entregam exatamente aquela tríade de visualização entre conformidade, segurança, fluxo de caixa e também um diagnóstico sem custo e sem compromisso. Essas etapas, apesar de terem 7 momentos fundamentais, eu gostaria de enfatizar as 2 etapas iniciais, que são as etapas de assinatura de um acordo de confidencialidade e elaboração de um diagnóstico técnico inicial, sem custo e sem compromisso. O Grupo AG Capital, com o uso de inteligência artificial de um software proprietário, se propõe a realizar um confrontamento de todas as declarações tributárias previdenciárias dos últimos 5 anos, que é o período
prescricional, que nós podemos retroagir, esses 5 anos que houveram diversas alterações legislativas, como falamos anteriormente, e confrontamos essas alterações com todas as declarações tributárias previdenciárias do contribuinte, ou seja, de você, empresário, que tem uma carga tributária mensal muito pesada, ainda mais no setor do comércio varejista. E essa análise de 5 anos, né, retroagindo os últimos 5 anos, é entregue de forma muito célere, em 10 dias úteis, justamente por uso dessa tecnologia proprietária, dessa inteligência artificial, que consolida as informações e traz uma visão. Se existem ou não oportunidades, caso existam, cada um dos índices, alíquotas, rubricas são devidamente explicitados, e falando somente de folha de pagamento, são mais de 80 possíveis oportunidades. Então vejam que mesmo restritos sobre a folha, sobre os tributos previdenciários, é um ambiente, na prática, muito complexo e muito mutável. Esse diagnóstico traz a consolidação de todas as oportunidades, índice por índice, alíquota por alíquota, com seus respectivos embasamentos legais, como uma das premissas do grupo, o conservadorismo e a segurança é um pilar que não pode ser abalado, né? Então, sempre aplicando a legislação vigente para cada oportunidade, cada índice, cada alíquota, cada rubrica, possui o seu posicionamento legal por parte do próprio órgão fiscalizador, e não menos importante nesse diagnóstico, além de saber cada uma das oportunidades, a origem legal delas, nós também trazemos as planilhas de memória de cálculo para que o contribuinte, para que o empresário entenda se estamos falando de 10 mil, 100 mil ou 1 milhão de reais, por exemplo. Então, esse diagnóstico, o qual é trazido nas etapas iniciais, nas etapas 1 e 2, etapas que não possuem qualquer tipo de custo ou obrigatoriedade pelo prosseguimento do trabalho, elas trazem uma visão para que o contribuinte consiga entender o cenário de oportunidades, de eventuais passivos ocultos e, a partir disso, tomar uma decisão. Dentro do Grupo AG Capital, nós temos uma premissa de tomada de decisão muito baseada, pautada em dados. E é exatamente esse dado que nós nos propomos a identificar, a trazer ao empresário, a todos os associados do Sindilojas, para que entendam a viabilidade de implementar esse trabalho ou não. Lembrando que a premissa pela continuidade, após a apresentação desses valores, será unilateral por parte das empresas, por parte dos empresários. Apresentado o diagnóstico e supondo aqui que tenhamos um interesse pela monetização, visto que normalmente estamos falando de valores muito relevantes, ainda mais no cenário econômico atual que vivemos, e, obviamente, de oportunidades consolidadas, extremamente embasadas, conforme a legislação vigente preconiza, adentraríamos para as etapas adicionais que, vejam, possuem uma mudança de cor, justamente porque, a partir dessa etapa, do ponto 3, nós assinaríamos aí sim uma minuta contratual vinculando o trabalho anteriormente apenas trazido como um diagnóstico, porque a partir da etapa 3, nós, inclusive, intitulamos essa continuidade do trabalho como hands-on, justamente por ser uma implementação muito mão na massa, ou seja, no qual todos que conhecem o aspecto tributário de forma um pouco mais técnica sabem a complexidade. Quando estamos falando de um aproveitamento tributário, muitas vezes falamos de cumprimento de obrigações acessórias, eventuais retificações, retransmissões de guias dos últimos 5 anos, 65 competências. Então, o Grupo AG Capital se propõe a não só entregar um diagnóstico sem custos, sem compromisso inicialmente, e uma implementação muito mão na massa, sem onerar, seja uma equipe interna, seja uma equipe terceirizada, visto que é um trabalho muito complexo e precisa ser feito com assertividade e aqui, obviamente, com o uso também do software proprietário. Então, a partir da etapa 3, há uma assinatura de uma minuta contratual e, a partir desse momento, desde cumprimento de obrigações acessórias, a partir ali das etapas
4, 5, 6 e 7, não só retificações, eventuais retificações, retransmissões de declarações, como também o lastreamento dos créditos identificados nos últimos 5 anos nas guias vincendas, que é como a própria legislação nos traz através da Instrução Normativa 255 de 2021, que orienta o contribuinte a abater os seus créditos identificados nos últimos 5 anos nas suas guias vincendas. Aqui, dando um exemplo hipotético, uma oportunidade de R$500 mil que o contribuinte pague a sua guia DARF na janela do dia 15 ao dia 20, isso significaria um fluxo de caixa imediato para os próximos 5 meses. E vejam que estamos em um momento do ano muito importante para isso. A guia do 13º bate a porta e oportunidades, e essa revisitação ela é ainda mais importante, porque o empresário, o contribuinte, digamos que tem uma guia dupla, né, para pagar, não só o seu cumprimento mensal de obrigação acessória, como também o 13º, que onera quase em duplicidade o contribuinte. Esse diagnóstico entregue em 10 dias úteis nas etapas 1 e 2 consegue diagnosticar os últimos 5 anos e, a partir da etapa 3, seguindo até o ponto 7, eventuais retificações, incumprições, cumprimento das obrigações acessórias e também o lastreamento dos créditos pretéritos nas guias vincendas através das DECOMPs, as declarações de compensação dentro da DCTF Web. Essas etapas, por serem operacionalizadas, pessoal, pelo Grupo AG Capital, com o uso de inteligência artificial e com uma equipe de especialistas, são mais de 300 colaboradores que fazem parte do grupo, então é importante reforçar essa estrutura extremamente sólida para dar todo o amparo aos nossos mais de 9 mil clientes atendidos, no qual já recuperamos mais de 6 bilhões de reais somente no aspecto tributário previdenciário. Nós também oferecemos garantias, seguranças para que o contribuinte esteja ainda mais seguro em relação à operacionalização do nosso trabalho. São elas, garantia de acompanhamento pelos próximos 5 anos, ou seja, após o último aproveitamento, o órgão fiscalizador possui 5 anos para questionar, seja em âmbito administrativo ou judicial, o contribuinte. O Grupo AG Capital traz em minuta contratual a garantia de acompanhamento até a homologação desses créditos, seja de forma expressa ou de forma tácita, no qual o órgão fiscalizador deixa o período prescricional passar. Então, vejam, não é o trabalho qual é prestado e a consultoria, o prestador de serviço, não trata mais com o cliente. A gente tem um amparo, um acompanhamento muito próximo para que o contribuinte esteja não só recebendo o benefício financeiro e de estar em conformidade, como também todo um acompanhamento posterior. Além disso, adicionalmente, damos todo o suporte à CND, a certidão negativa de débitos. Hoje ela é fôlego para quase todas as empresas, seja para você receber de algum cliente, negociar com algum fornecedor, participar de alguma licitação. Então, o grupo traz muita segurança no sentido da manutenção de que a certidão negativa de débitos ela continue negativa no que tange, obviamente, ao trabalho realizado pelo Grupo AG Capital, portanto, não gerando passivos os quais comprometam esse documento fundamental, né, para grande parte das empresas em todo o território nacional. E, por fim, não menos importante, como garantia e tríade de entrega em segurança, temos uma apólice securitária, uma apólice E&O, erros e omissões, atualmente coberta pela Berkeley, uma seguradora inglesa extremamente tradicional no mercado, assim como o Grupo AG Capital, e que vale o destaque. Nunca foi necessário o acionamento, tanto da apólice securitária como das demais garantias, seja o acompanhamento prescricional ou a garantia da CND, pelo fato de seguirmos um viés conservador, aplicando o que a legislação vigente nos traz ao contribuinte, como também
utilizando um método extremamente automatizado e com uso, obviamente, de especialistas, os maiores especialistas no assunto, para que os nossos clientes estejam amparados nesse sentido. Pessoal, eu queria reforçar o agradecimento por parte do Grupo AG Capital, e aqui específico da AG Capital, no aspecto tributário previdenciário, reforçar também o agradecimento ao senhor presidente Aldo Gonçalves e também ao Igor Quintais, e nos colocar à inteira disposição, caso tenha interesse, dúvidas sobre o trabalho trazido pela AG no âmbito tributário previdenciário. Nós temos o QR Code, link de acesso, e também nossas redes sociais para que acompanhem e façam o contato conosco. Luiz Cláudio agora vai trazer uma visão mais direcionada aos aspectos tributários relacionados aos tributos diretos, indiretos, e vai conseguir também trazer essa visão 360 graus, o qual o Grupo AG Capital entrega. Muito bom. Obrigado, Gui. Bom dia a todos. Bom dia, Igor. Bom dia, Roberta. Agradecendo também em nome da AGTEX, a empresa do grupo da AG Capital, que cuida de tributos diretos e indiretos, ao Cindy Lojas Rio de Janeiro, ao presidente Aldo, ao Igor, que está recepcionando a gente com muito carinho. A ideia daqui da nossa conversa agora é falar um pouquinho sobre tributos diretos e indiretos, e a gente vai trazer para vocês uma oportunidade muito relevante, né? Uma oportunidade que tem tudo para impactar o caixa das empresas, né? A gente sabe que hoje, principalmente, o que faz a diferença, né, entre você e o seu concorrente são impostos. A matriz tributária das empresas hoje é extremamente pesada, é punitiva para os empresários. Então, a diferença entre ser bem-sucedido e mal-sucedido em determinado mercado muitas vezes está ligada à inteligência tributária, ao quanto você consegue ser eficiente na apuração e no pagamento dos seus impostos. Então, a gente vai falar um pouquinho, como eu disse, sobre a AGTEX, né, uma empresa jovem, uma empresa que tem 4 anos, né, o grupo tem 14 anos, a AGTEX tem 4 anos, tratando especificamente de tributos diretos e indiretos, também com muita tecnologia. O nosso foco é exatamente o mesmo da AG no previdenciário, que é trabalhar com eficiência, com velocidade, tecnologia e com bastante assertividade, sobretudo, para trazer confiança e resultados aos nossos clientes. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para a gente seguir um pouquinho a apresentação, porque a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos também, né? A gente vai falar sobre potenciais ganhos de tributos indiretos, né? Especificamente a respeito do próprio da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aquilo que muitos de vocês já devem ter escutado falar como a tese do século, né? Então, não é por acaso que ela é chamada de tese do século, ela tem um impacto super relevante nas empresas, né? Mais uma vez me apresentando, eu sou o CEO da AGTEX, eu tenho 20 anos de experiência no mercado tributário, sou oriundo de Big Four, passei 18 anos na Deloitte, trabalhando na área de consultoria tributária, na área de implementação de incentivos fiscais e oportunidades de ganhos tributários, né? Hoje, na AGTEX, a gente executa um trabalho muito mais focado, como eu falei, em tecnologia, né? A gente costuma dizer que o nosso DNA está ali junto com o DNA do Grupo AG Capital, muito focado em tecnologia e nesses 3 pilares, né? Não adianta tecnologia se você não tem pessoas adequadas, pessoas capacitadas para executar as tarefas, para programar os nossos softwares de forma correta. Então, a gente também tem um time, um corpo técnico muito relevante, né? Um corpo técnico tanto de desenvolvedores e programadores, como também um corpo técnico de especialistas tributários, né? Eu costumo dizer que o nosso time ele é formado por tributaristas que foram migrando a sua carreira em direção à tecnologia, né? Eu brinco que é mais fácil ensinar tecnologia para um tributarista do que ensinar tributos para um desenvolvedor, para um programador. Então, o nosso time é formado por pessoas que têm bagagem tributária, mas que se integrou ali aos novos processos, ao desenvolvimento de software, a tudo que é análise de dados, que a gente sabe que hoje o volume de dados nas empresas é muito grande. Sem tecnologia, sem uma análise assertiva, é muito difícil você ter um êxito, né? E, obviamente, qualidade no atendimento, estar próximo dos nossos clientes, identificar dos nossos clientes aquilo que é necessário, levar o melhor atendimento, tá? Então, dentro desse aspecto,
assim como no previdenciário, a gente também fazia um diagnóstico sem custos e oportunidades, e aqui voltado para diretos e indiretos. Esse diagnóstico começa com as nossas ferramentas proprietárias, fazendo processamento e análise de todas as informações que vão ali para o SPED. Né? As empresas têm que mensalmente, periodicamente, às vezes anualmente, submeter informações ao fisco, né, sobre as suas apurações fiscais. Então, aquelas informações que estão no fisco são lá capturadas pela GTEX, obviamente com autorização e todo o NDA envolvido a preservação dos dados da empresa. A gente tem ferramentas para capturar essas informações diretamente do fisco e fazer o reprocessamento dessas análises direto nas nossas ferramentas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai cruzar dados. Tem uma infinidade de dados ali nos SPEDs que falam de contribuições sociais, nos SPEDs que falam de impostos, que muitas vezes, se elas não estiverem conversando, podem representar ou um risco ou uma oportunidade. E é nisso que a gente foca o nosso trabalho. A partir dessa primeira análise, que é basicamente tecnologia, né, como eu falei, é reprocessar toda a estrutura tributária e a estrutura fiscal da empresa, a gente entra com um time técnico para validar esses resultados, para verificar se aqueles números que foram encontrados pelos robôs têm consistência, se aplicam na realidade da empresa, né? É sempre importante a gente trazer essa visão, né? A tecnologia, ela traz uma visão quantitativa, ela mostra volume, ela mostra potencial de ganho, mas os especialistas é que vão conseguir trazer esse número para a realidade da empresa, entender de que forma aquilo se comunica com a operação da empresa como um todo. Ao fim dessa primeira etapa do trabalho, nós vamos apresentar um reporte de análise inicial. Esse reporte já vai conter ali um horizonte de ganhos possíveis para a empresa, ou seja, potenciais pontos de melhoria ou potenciais oportunidades não capturadas nos últimos 5 anos já vão constar nesse relatório de análise inicial. É um relatório que a gente apresenta em 20 dias úteis, né, sem custo, né, apenas com acesso às informações dos nossos clientes, a outorga desse acesso às informações que a gente baixa lá do sistema da Receita Federal. Apresentamos esse relatório já com os potenciais ganhos, né, e também, sobretudo muito importante, a base legal e toda a fundamentação teórica que suporta, né, o porquê da gente estar apresentando aquela oportunidade, o porquê que a gente entende, o porquê que na base legal e na legislação aceita aquela oportunidade tem validade. Isso é apresentado para o cliente, que naturalmente vai validar, vai fazer toda a sua análise de risco, né? O cliente naturalmente tem o direito do não. A gente vai apresentar o que a gente entende ser o melhor cenário tributário de otimização, mas o cliente vai analisar sua capacidade interna de absorver aquele trabalho, vai analisar com seus advisors, com seus advogados, com seus contadores, e a gente está ali à disposição para discutir com cada um deles. Cliente dando sinal verde para o aproveitamento, né? A exemplo do que nós fazemos no previdenciário, a gente vai em frente e também implementa as oportunidades. O grande diferencial da GTEX é que, ao contrário da grande maioria das consultorias, eu, por ter vindo do mercado, consigo perceber isso muito claramente, as consultorias entregam um relatório, muitas vezes, para o cliente, e o cliente fica com aquela responsabilidade de implementar aquele relatório, muitas vezes não tem braço, muitas vezes não tem ferramentas para implementar aquele relatório, paga por uma coisa que acaba não levando. Do nosso lado é diferente. A gente vai até o final com o aproveitamento. Então, a gente também tem ferramentas para fazer as compensações, né? Ou seja, o aproveitamento efetivo desse valor. Compensação ou, por exemplo, reembolso em conta corrente. Tem muitos casos que nós identificamos oportunidades cujo resultado é um reembolso em conta corrente, literalmente um PIX da Receita Federal para os nossos clientes. Então, é algo que faz grande diferença no dia a dia. A partir daí, a gente tem um aprofundamento em alguns outros casos, ou seja, o que a gente identifica como oportunidade já latente, já vamos implementando, já vai gerando fluxo de caixa para as empresas, já vai mostrando o quanto a gente tem capacidade de ajudar os nossos clientes. O que precisar de um aprofundamento maior, o que precisar de entrevista técnica, o que precisar de visita em loco, muitas vezes é necessário você ir para o loco e para a operação do cliente, entender como ele funciona. Tudo isso é feito nesse segundo momento. E, naturalmente, essas empresas que tratam com a gente, que fazem esse trabalho com a gente, elas entram dentro do nosso sistema e vão ser monitoradas, ou seja, o setor que aquelas empresas estão inseridas, pensando aqui no Cindy Lojas, né, vocês estando, o setor de varejo tem movimentações super ativas, né, super constantes na legislação tributária, né, as empresas que estão conosco do setor de varejo acabam sendo comunicadas, monitoradas, qualquer novidade que possa gerar ganho a respeito daquele possível setor, a gente vai lá e leva, né, com uma atuação proativa para os clientes
oportunidades adicionais, né? Então, esse é o nosso fluxo de trabalho, de um modo geral. Como eu falei, começa com tecnologia, passa pelos especialistas, apresentamos um relatório de oportunidades, cliente dando ok, a gente vai até o final, faz o aproveitamento e também garante 5 anos de acompanhamento do período prescricional para qualquer tipo de questionamento. Temos equipe de defesa, a gente nunca precisou chegar a qualquer aspecto judicial, a gente sempre, muitas vezes que aconteceu alguma outra notificação, era apenas um questionamento, uma validação de planilha, de base de dados, a gente supre a Receita com as nossas informações e isso tem sido muito bem sucedido até então. Seguindo um pouquinho aqui, né, na nossa estrutura, eu sou o CEO da empresa, o Arnaldo Glavan é o CEO, temos também Rodrigo Miele, um grande tributarista, diretor de novos negócios, cuida muito da nossa área de novos produtos, está sempre atento ao que o mercado está enxergando, e a gente tem as áreas técnicas ali, as coordenações de área de linha de trabalho, diretos e indiretos, e também uma célula específica para Tax Transformation, ou seja, a gente, além de fazer o trabalho de desenvolvimento de tecnologia para os clientes, a gente também tem uma célula que desenvolve as nossas próprias tecnologias para gerar ainda mais velocidade e mais assertividade, que é o ponto mais requerido para os nossos clientes. Seguindo um pouquinho agora para algo que talvez seja mais focado no dia a dia de quem está assistindo, né? A gente vai trazer um pouquinho de conceitos e vamos falar da oportunidade de ganho muito mais focada na tese do século, na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que a gente vai ver aqui que é um volume bem interessante de ganho e vamos conseguir passar para vocês aqui os principais conceitos de como isso funciona. Então, antes de tudo, né, a gente tem uma diferenciação no Brasil entre tributos diretos e tributos indiretos. Isso é só uma geral para que a gente nivele aqui o conhecimento, tá? Então, quais são os principais... aliás, a gente tem duas frentes, tributos diretos e indiretos, sendo que os tributos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre o lucro da pessoa física ou jurídica, né? Então, ou seja, você vai pagar de acordo com aquilo que você teve de resultado. Isso é o tributo direto, ele vai incidir diretamente sobre a renda da pessoa jurídica. E os tributos indiretos são aqueles que são aplicados sobre circulação ou transação de mercadorias ou serviços, né? Então você vai imaginar ali tudo que envolve impostos sobre compras, envolve impostos sobre serviços prestados, são impostos indiretos. E aqui no Brasil, né, no nosso âmbito de trabalho, na nossa massa crítica da GTEX, a gente trabalha basicamente com os maiores impostos, que são os impostos diretos, imposto de renda e contribuição social, e nos impostos indiretos, PIS, COFINS e IPI, como impostos diretos e indiretos federais, e também o ICMS, como imposto indireto estadual, né? Tem uma legislação específica para cada um deles aqui. Então, dado esse panorama, né, dado essa área de atuação aqui sobre o nosso trabalho, né, a gente tem, como eu falei, duas áreas que vão atuar especificamente em cada uma dessas frentes, né, em cada uma dessas caixinhas que você vê aqui, a gente tem tecnologia especialistas para fazer todos os cruzamentos, para fazer a verificação dos saldos de contas e levar as oportunidades, né? E a partir desse cenário, nós desenvolvemos uma metodologia para fazer a captura, né, das oportunidades da tese do século, da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas o que é essa sopa de letrinha, né? O que é tese do século? O que é a exclusão do ICMS? O que é base de cálculo? A gente trouxe para vocês uma visão aqui que talvez possa clarear essas dúvidas que muita gente tem, né? Então, pensando num cálculo de imposto, a gente sempre vai ter alguns elementos em comum, né? O primeiro deles é a base de cálculo. Todo imposto tem uma base de cálculo. O que é isso? É a base de incidência, sobre o qual valor aquele imposto vai ser calculado. Então, a base de cálculo geralmente é alguma transação, a gente está falando aqui no caso de PIS e da COFINS, geralmente é uma transação comercial, é uma venda, é uma revenda, né, uma transferência. Então você tem ali transações de mercadorias e serviços que incidem o PIS e a COFINS, você vai ter uma alíquota de algum imposto e no final vai ser o cálculo do imposto a pagar. Em linhas gerais, essa é a sistemática de apuração de quase todos os impostos, né, para não dizer todos. Você vai ter a base de cálculo, a alíquota e o valor do imposto. Quando a gente fala em PIS e COFINS, né, que são contribuições ali sobre a receita, sobre o faturamento, sobre a receita bruta das empresas, a gente vai ter aqui um exemplo que eu trouxe para ficar fácil a conta, uma base de cálculo de 1 milhão, né, numa empresa hipotética. Imagine que num determinado mês aquela empresa teve de faturamento bruto R$1 milhão,
tá? E as alíquotas ali no perfil não cumulativo são essas que vocês estão vendo aqui, 1,65 para PIS, 7,6 para COFINS, o que dá ali 9,25 ali somado as duas alíquotas. Então, 9,25% de 1 milhão, qual que é o valor do imposto de PIS da COFINS que ele teria a pagar nesse cenário aqui simplificado? R$ 92.500, tá? No entanto, a gente tem um elemento super importante para considerar, né, dentro dessa tese do século, que essa base de cálculo aqui, ela está onerada pelo ICMS, que é um imposto estadual, também calculado sobre o faturamento, e que era dentro da base de cálculo do PIS da COFINS, ele era calculado. Então, nesse mesmo exemplo hipotético aqui, vamos supor que essa empresa tem uma alíquota média aí de 18% de ICMS sobre as suas vendas, ela teria uma base de cálculo limpa, digamos assim, ou seja, limpa do ICMS, excluída do valor do ICMS que estava ali poluindo essa base de cálculo, uma nova base de cálculo, uma base de cálculo recalculada sem o ICMS de R$ 820 mil. A alíquota não muda, tá, gente? Nesse caso aqui, a alíquota é a mesma. O que vai mudar é a base de cálculo. De uma forma geral, dois jeitos de você reduzir imposto, ou é baixar a base de cálculo, ou é baixar a alíquota. Como é uma multiplicação, o resultado aqui vai funcionar. Então, nesse exemplo que a gente tem 820 mil de nova base de cálculo, o novo valor do PIS e da COFINS é 75.850, ou seja, os mesmos 9,25 sobre a base de 820 mil. E qual o ganho dessa operação? Qual é que a gente gerou de ganho com essa exclusão do ICMS, a tese do século? É a diferença. É o quanto você teria, quanto você pagou de imposto à época com a base cheia, com a base carregada de ICMS, para o que você deveria ter pago com a base limpa do ICMS. Então, a diferença, isso aí é um ganho líquido. Esse ganho, inclusive, aqui, quando a gente faz as retificações, esse ganho ele entra como pagamento a maior de imposto federal. Ou seja, você vai conseguir esses 16.650 da destinação a ele para pagar qualquer outro imposto federal, ou seja, você ganha um crédito na Receita Federal para usar esse valor quando você achar que deve, nas suas guias futuras de qualquer imposto federal, PIS, COFINS, IPI, no caso também da compensação cruzada com o próprio guia de INSS no E-Social, também é possível. Então, de fato, é um alívio de caixa muito grande para as empresas do setor varejista que têm guias altas ali relacionadas a E-Social. Então, nesse mês aqui, no cenário hipotético, o ganho dessa empresa seria R$ 16 mil. Olha, se a gente considerar que o prazo retroativo desse valor pode se estender até mais de 10 anos, e a gente vai explicar por que daqui a pouco, já dá para fazer a conta rápida aqui, que em um ano ali ele teria praticamente R$ 200 mil de ganho, em 10 anos essa operação com R$ 1 milhão de receita por mês daria R$ 2 milhões de ganho. Então, é um impacto realmente super relevante e importante para a maioria das empresas. Explicada a sistemática, explicado o que é a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, sabendo já como que o ganho é gerado, a gente vai agora para entender quem tem direito, né, a esse incentivo, quem tem direito a recuperação desse valor. Tá? Então, seguindo aqui a nossa apresentação, a gente tem duas frentes de possibilidades de aproveitamento pelas empresas da tese do século, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, contribuintes que já vinham discutindo, né, já tinham discussão judicial junto ao fisco para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, eles vão retroagir 5 anos antes até a data do protocolo da ação. Tá? Essa linha aqui de baixo, para ficar mais fácil. Vou até ler para ficar bem explicado o conceito. Né? Contribuintes que já vinham discutindo a tese, até 15 de março de 2017, que foi a data de modulação dos efeitos, podem deixar de recolher ou reaver o PIS e COFINS recolhida maior, considerando 5 anos antes ao ajuizamento do pedido. Ou seja, se você tem um pedido judicial para excluir o PIS e COFINS protocolado ali em 10 de março de 2017, você vai retroagir a sua contabilidade, excluir o ICMS da base de cálculo até 5 anos antes, ou seja, até 15 de março de 2012. A partir de 15 de março de 2012, você já consegue ali 12 anos, é uma tese que não
fica apenas aos 5 anos de prescrição, você consegue aproveitar, e nesse caso específico, até 12 anos de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. É muito comum, né, as empresas já têm ação sobre esse tipo de coisa, mas algumas não têm. E aquelas que não têm, aquelas que não ajuizaram as ações, né, elas têm alguns caminhos. Um deles é acesso via entidade de classe, como o próprio Sindilojas, né, que é um sindicato muito atuante, né, e que tem uma carteira de ações jurídicas bem interessantes que pode ser considerado para utilizar também para os seus associados. Então, o sindicato ele tem representação constitucional das empresas, então, portanto, ele tem direito a requerer, né, a requerer judicialmente direitos para os seus associados, para os seus sindicalizados. Então, entidades de classe que têm esse tipo de representação têm projetos que podem ser utilizados pelos seus afiliados. E quem não está afiliado ao Sindilojas do Rio, por exemplo, que não tem nenhum tipo de ação ajuizada individualmente, também foi travado ali 5 anos, né, até todos os valores que foram pagos a maior a partir de 15 de março de 2017. Ou seja, esse período aqui, de 15 de março de 2017 até hoje, quem continua ainda com o ICMS dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS pode recuperar. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que, na pior das hipóteses, as empresas têm 7 anos de horizonte de uma base de cálculo onerada de PIS e COFINS para recuperar. Então, veja que a gente está falando realmente de muito dinheiro, né? E trazendo de novo aquele conceito que a diferença entre você e o seu concorrente muitas vezes está no imposto, os custos de pessoal são muito parecidos, os custos de produção são muito parecidos, hoje o imposto, de fato, é o que faz a diferença. Tá? Além disso, tem até outra observação aqui, que para pedidos protocolados até antes, né, de 2015, ali, existia, 2005, melhor dizendo, existia a previsão de 10 anos anteriores para retroação do cálculo, tá? Não eram apenas 5. O prazo prescricional, o prazo para se recuperar impostos até 2005 eram 10 anos. Então, veja, se alguém entrou com ação antes de 2005 para essa exclusão, e é uma tese que já vem sendo discutida desde lá de trás, tem muita gente com ação antes de 2005, isso pode retroagir até 10 anos antes, até 95. A gente está falando de bastante dinheiro a ser recuperado aí pelas empresas. Tá? Então, essa é uma visão do que pode ser feito, quem pode fazer e como. Só que para isso tem um passo a passo, né? Para cada trabalho que vai ser executado tem um passo a passo. Eu vou apresentar de forma sintética aqui, para não ser muito técnico na abordagem, mas existem 5 ações para que a gente obtenha o direito reconhecido e a empresa possa, de fato, utilizar esse valor da exclusão. O primeiro deles é o enquadramento. Né? Como eu falei, existem possibilidades jurídicas da empresa retroagir o período a mais do que o período que está lá, 2017, né, que é o período que foi da modulação dos efeitos. Então, a partir desse enquadramento jurídico, a gente vai entender a operação da empresa, vai entender que tipo de sindicatos, de filiações ela pode ter e vai analisar a melhor condição de enquadramento. Qual que é a melhor condição? Aquela que ela consiga retroagir mais, que ela consiga recuperar outros anos de impostos pagos além do que está ali na recomendação da Receita Federal. Tá? Então, analisar o enquadramento jurídico é o primeiro passo, definir qual é o melhor caminho, qual é a melhor abordagem para a empresa pleitear, né, esse ganho fiscal. O segundo dele é fazer o cálculo, né? Então, imagine que a gente está falando de bases de dados muito antigas, sistemas que mudaram, nem tudo está na base do SPED, que foi ali mais, né, 2007, 2008, muita gente já tinha começado a lançar nos SPED, mas ainda existem muitas empresas que ainda não têm contabilidade no SPED antes de 2010. Então, assim, fazer o cálculo, levantar os dados corretamente, ter ferramentas que apurem com segurança esse número é super importante, né? A gente costuma dizer que os trabalhos que a gente faz nesse tipo de situação, eles têm um nível de responsabilidade muito alto, porque os cálculos da nossa ferramenta é o que vão embasar o número que vai para a Receita Federal. Então, a gente tem que ser muito preciso nesses cálculos. A Receita tem robôs e tem ferramentas extremamente capazes, né, de fazer esses cruzamentos, então a gente tem que estar tão capaz quanto eles na tecnologia. Então, a gente tem que estar tão assertivo e tão preciso quanto a própria Receita Federal. Eu gosto de dizer que a Receita desenvolve tecnologia para cobrar aquilo que você pagou a menos, mas ela não desenvolve tecnologia
para devolver para você aquilo que você pagou a mais. Isso é nós que fazemos, isso é o nosso trabalho, né? Então, o nosso trabalho é desenvolver a tecnologia, tá brigando com a Receita ali em nível tecnológico para que a gente tenha a mesma capacidade de executar os cálculos, se antevendo e buscando aquilo que é melhor para a empresa, porque ela não vai, em momento algum, lhe bater na sua porta ali para devolver dinheiro sem você pedir. Falando em pedir, após o cálculo, após a certeza que o número está validado, que a empresa tem direito àqueles números, a gente faz um pedido formal, né, à Receita Federal. Existe um protocolo, existe um processo de homologação, né, que você vai solicitar, né, e aí vai ser submetido à Receita Federal para análise, tem um prazo formal para que ela responda a isso, né, e tem um período ali de follow-up para que isso seja concedido. A partir desse pedido, né? E aí a concessão sendo realizada, a homologação, a Receita tem 30 dias ali para se manifestar, né, para esse pedido tácito ali, a empresa dando ok no pedido, a gente vai fazer os lançamentos dos valores dos pagamentos a maior. Ou seja, quando a gente fez aquele cálculo lá que mostrou que parte do imposto que ele pagou ali, 92.500, parte não era devido, aquela diferença a gente vai retificar para colocar apenas o valor que era devido e sair com os saldos de pagamento a maior, né, para fazer, gerar o saldo da empresa conseguir utilizar, de fato, o ganho tributário. E, por fim, né, como eu falei, após as retificações, após lançar esses valores de pagamento a maior, vão ficar créditos disponíveis para a empresa conseguir aproveitar. E esse aproveitamento se dá de duas formas. Ela pode solicitar compensação com os seus tributos federais, com os seus demais tributos federais, com os próprios PIS e COFINS, né? E também ela pode solicitar reembolso em conta corrente, ela pode solicitar devolução dos valores pagos a maior. O que é mais rápido? Mais rápido é a compensação. A compensação você já pode fazer na guia do mês, na guia vencendo ali, você já usa a compensação. No entanto, nem todo mundo tem capacidade de absorver o volume inteiro de dinheiro nas compensações, né? E aí também solicita, além da compensação, o reembolso, e aí a empresa vai estar acompanhando. A Receita Federal tem 1 ano para se manifestar a respeito disso. Caso não seja feito, a gente pode entrar com mandado de segurança, forçando que eles se movimentem para o devido aproveitamento da empresa. Então, veja que é um processo que tem um fluxo de trabalho que deve ser respeitado, né? Tem aspectos legais que precisam ser observados para você seguir com um projeto como esse. É importante ter alguém que conhece esse passo a passo, lhe assessorando, para que não haja qualquer risco de questionamento, risco de trazer um valor que não é, de fato, o número apurado. E, para isso, a resposta que a gente dá, né, para a necessidade de certeza nesse número é tecnologia. Não tem como fugir disso. Então, hoje, a gente desenvolveu um método exclusivo na GTEx que a gente apresenta os números de uma forma muito rastreável para a Receita Federal. Ao invés de a gente fazer isso no Excel, de a gente fazer conta no Excel, que muitas vezes nem tem a capacidade de número de linhas suficientes para os arquivos das empresas, a gente tem um modelo de trabalho em fluxo de banco de dados, né? A gente envolve muita gente nesse desenvolvimento de tecnologia, que ele faz aqui automaticamente as leituras dos SPEDs, SPED de contribuições, do SPED fiscal, ele já traz aqui a planilha de Selic mês a mês, e ele vai fazendo esses cálculos, cada um deles que vai gerar o resultado da exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS. Como é que a gente garante que isso é assertivo e como é que é o diferencial da gente em relação aos nossos concorrentes? É que cada caixinha dessa aqui é uma transação matemática que as outras empresas fazem no Excel e fazem na mão, e elas não conseguiriam comprovar como elas chegaram nesse número. No nosso caso, não. A gente tem passo a passo como o número foi construído, e isso, além de dar muita segurança, né, para os empresários, isso gera velocidade na análise da receita, que dá conforto para o analista lá seguir em frente com o trabalho. Então, essa é a nossa visão e nossa abordagem para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui, e eu gostaria de deixar aberto para questionamentos, né? Também, ao final desse evento, a gente vai deixar os nossos contatos, né? O próprio pessoal do Cindy Lojas vai distribuir entre os associados os contatos e essa apresentação, né? Mas a gente também gostaria de ficar à disposição, eu, Guilherme, a Roberta, o Igor, para qualquer tipo de necessidade ou dúvida que tenha surgido, né? Aproveitar esses últimos minutinhos, caso sejam requeridos. Igor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um grande prazer participar do evento aqui no Cindy Lojas. É um sindicato que a gente percebe
ser extremamente atuante, extremamente diligente junto aos seus associados, né? Isso é muito relevante no dia a dia das empresas e a gente está muito feliz em estar próximo de vocês, sabendo que vocês também zelam muito pela qualidade da relação com vocês, com os empresários. Então, obrigado mais uma vez e bom dia. Muito obrigado, Luiz. Obrigado também ao Guilherme, à Roberta. Acho que foi bastante esclarecedor, né? O associado do Cindy Lojas agora tem aí todas as informações, tem uma excelente oportunidade aí de gerar economia e também de recuperar impostos. O Guilherme e a Roberta, vocês têm mais alguma observação a fazer, alguma colocação? Tudo certo, é isso aí. Tá bom. Igor, então, agradecer mais uma vez a vocês. Sim, Roberta, pode falar. Agradeço novamente. Peço do áudio, não sei se ainda... Mas estou à disposição, né? Eduardo Monteiro. O número pode colocar meu e-mail, reuniões, fazer com cada empresário e trazer o previdenciário, como dos tributos, ou a Agnes, né? Saúde CT, enfim, então, para trazer fluxo de caixa dos empresários. Tá bem. O áudio saiu um pouquinho cortado, mas acho que deu para entender. Estamos nos colocando à disposição de todos os empresários, associados do Cindy Lojas, a esclarecer todas as dúvidas. Acho que foi tudo muito bem explicado aqui. São as oportunidades que o empresário associado ao Cindy Lojas hoje tem. Então, a gente, mais uma vez, agradece aí a Roberta, ao Guilherme, ao Luiz, toda a equipe da AG Capital. Foi muito esclarecedor. Agradeço também a todos que nos acompanharam. Durante a apresentação, tem aí um QR Code, onde as empresas podem acessar, fazer um diagnóstico. Caso queiram falar diretamente com o Cindy Lojas, pode acessar o nosso site, nosso Fale Conosco, www.rio. Também temos no WhatsApp, o DDD é 21 98552 1822, né? Repetindo, 21 98552 1822. Mas nesse QR Code as empresas podem entrar, fazer um diagnóstico, como o Guilherme e o Luiz falaram, tem ali numa parte um prazo de 10 dias, noutra parte um prazo de 20 dias, tudo com a tecnologia da G Capital, uma estrutura sólida e uma excelente oportunidade de caixa, principalmente, como foi falado, nesse final aí tem 13º e também o planejamento aí para o próximo ano. Mais uma vez, obrigado. Lembrando, tem até uma pergunta aqui no nosso chat, que a live fica gravada sim, então você pode rever, pode enviar, compartilhar, e a gente vai compartilhar também no canal do Cindy Lojas no YouTube. Então está gravado no canal da AG Capital e também vai para o canal do Cindy Lojas Rio. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima.